Hoje leremos o capítulo 49 de Gênesis. Já chegamos ao penúltimo capítulo desse livro tão importante, desse livro inicial da revelação de Deus, o livro que nos contou da criação, o livro que nos contou da vida dos patriarcas, mas acima de tudo é o livro que vem mostrando a forma graciosa, maravilhosa, milagrosa como Deus se relaciona com o seu povo. Deus tem alcançado pessoas falhas, imperfeitas, pessoas insuficientes e demonstrado sua graça, seu poder transformador, tem se revelado aos seres humanos, tem se mostrado presente na caminhada deles. E hoje nós vemos o final da vida de um homem que tem uma longa caminhada descrita, uma caminhada onde Deus se põe presente, surpreendentemente na vida dele. Um homem muito imperfeito, mas Deus se põe no caminho dos imperfeitos, Deus anda com eles, Deus se revela a eles. Hoje vemos o final da vida de Jacó e a bênção dele sobre os filhos. Então vamos lá? O convite você já conhece, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém,
permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Hete. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Esse texto é feito de forma poética. Talvez você tenha percebido aí durante a leitura que existem alguns recuos no texto. Existe um cabeçalho, que é a abertura, e existe um final, mas o meio dele, o período das bênçãos, é uma poesia, escrito na forma da poesia hebraica. Então eu não mexi na estrutura dele. A forma que aparece aqui, a partir do versículo 2 aqui, é esse recuo que aparece aqui, é como ele está na Bíblia hebraica, como ele aparece na sua Bíblia. As linhas eu não as quebrei para que você pudesse ter uma noção, né, de cada linha desse poema, de cada verso desse poema tão trabalhoso, né? A única coisa que eu fiz aqui, esse negrito nos nomes, eu coloquei para que você possa enxergar quando ele começa a falar de um filho e passa a falar de outro, né? Mas é importante que você entenda que isso aqui é uma poesia, é uma obra de arte. Existem rimas de palavras, de sons, de ideias, e o fato dessa bênção ser feita em uma poesia nos leva a entender que é uma coisa pensada, elaborada, estruturada, né? Não é algo assim improvisado. Ah, vem cá, eu vou impetrar a bênção sobre vocês de uma forma sem pensar, sem elaborar. Então imaginamos que Jacó pensou por muito tempo nas características dos filhos, elaborou a bênção, talvez ao longo de muitos anos até a bênção sobre os filhos vem sendo elaborada. E a bênção demonstra isso, um pai que percebe quem são seus filhos, um pai que conhece as particularidades, as características dos filhos. E essa bênção é surpreendente, principalmente porque eu e você não a chamaríamos de bênçãos. Em vários casos aqui ela parece uma bênção contrária, uma anti-bênção. Então vamos olhar para o texto e ver como é que se organiza essa bênção, o que Jacó faz, o que Jacó fala aos seus filhos. O texto nos mostra que Jacó chamou, os seus filhos e disse para ele: olha, se ajuntem, vem aqui e eu vos farei saber o que acontecerá no futuro. Venham aqui que eu vou contar para vocês como será o futuro da vida de vocês. Interessante que a bênção tem justamente a ver com como se organiza a vida futura, da família, como se organizará a descendência desses homens aqui, desses filhos de Jacó, aos quais ele está abençoando. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. E Jacó organiza a bênção pelos filhos das mulheres. Os primeiros filhos são os filhos de Lia, depois vem os filhos das servas e depois ele fala sobre os filhos de Raquel.
Ruben, que é o primogênito, né? Olha, é o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente, excelente em altivez, excelente em poder, impetuoso, parece que tudo vai bem, né? Olha só, não serás o mais excelente. Por que não serás o mais excelente? Porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Eu imagino que essa primeira bênção já deve ter deixado todo mundo surpreso. Mas não é estranho ele chamar para abençoar e de repente ele repreender. Você sempre foi impetuoso, não será mais. Você era grandioso, não será mais. É curioso como não apenas essa, mas outras bênçãos virão nessa linha de restringir o poder dos seus filhos. Aqui Jacó está tirando o poder do primogênito. Jacó, que já tinha há pouco adotado os 2 netos e trazido para si como filhos e os abençoado com bênçãos fantásticas, agora chama seus 12 filhos sanguíneos e começa esse momento público, esse momento pensado, programado com repreensão sobre os seus filhos. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas, instrumentos de violência. No seu conselho, olha só, não entre a minha alma no seu conselho. Minha glória não entre no seu agrupamento. Por que que eu quero ficar longe dessas decisões de guerras dele? Porque eles, por fúria, mataram homens. Eles, por perversidade, cortaram tendão de touros. Maldito seja o seu furor é forte. Maldita seja sua ira, pois sua ira é dura. Eu vou dividi-los em Jacó e vou espalhá-los em Israel. Jacó confronta um pecado sexual do seu filho, agora confronta a violência de seus outros filhos, que foram perversos, foram maldosos, foram violentos, foram mentirosos, foram traiçoeiros. Jacó está no momento da morte apontando para o erro e dizendo: vocês não podem governar essa casa. Essa casa não se dirige pelas leis de vocês. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de seus inimigos. Judá recebe uma atenção especial. Judá e José dominam grande parte, né, desse texto aqui. Enquanto alguns filhos têm um versículo aí, Judá sozinho tem 5 versículos de bênção e José sozinho tem 5 versículos de bênçãos. As grandes bênçãos, elas recaem sobre Judá e sobre José. Judá, então, será louvado pelos irmãos, ele manterá a mão na nuca dos inimigos, ou seja, dominará os inimigos. De novo, né, será louvado pelos irmãos, é comparado a um leãozinho, né, que vai lá e pega a presa, e depois que pega a presa ele se curva, se deita para descansar como o leão e como a leoa, e quando o leão está descansando depois que comeu, todo mundo continua tendo medo dele. Quem o despertará? O cetro representando o governo, né, o bastão não se arredará de Judá, e os povos o obedecerão. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, a videira excelente, sempre noção de prosperidade, né? Vide, videira, lavará as roupas no vinho, lavará sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Judá não é bonzinho, Judá não é perfeito. Mas interessante ver como a história veio amarrando as coisas. Durante a história de Jacó, durante a história de José, nós vimos muito poucas coisas dos irmãos de José. Nós temos poucos relatos, e os poucos relatos, na sua grande maioria, são ruins. Judá tem um capítulo reservado para ele no meio dessa história, e a história entre Judá e sua nora Tamar.
Lá Judá tem uma conduta reprovável. Judá mente, Judá é falso. Judá deixa com que ela seja condenada ao apedrejamento como se ele fosse muito melhor que ela. Apenas quando ela prova que ela não é culpada, ele cai em si, reconhece seu erro e ele volta atrás e fala: eu, na verdade, sou falho. É muito interessante ver como Deus reservou para Judá um momento anterior para que ele reconhecesse suas falhas, para que ele reconhecesse suas imperfeições, para que ele fosse confrontado pelo seu pecado. E depois de ser confrontado com o seu pecado, com os seus erros, Judá agora está aqui sendo elevado sobre seus irmãos com bênçãos. A promessa é que Judá governará. E você sabe que Jesus Cristo é descendente da tribo de Judá, que Davi é descendente da tribo de Judá. A tribo de Judá, ela é famosa. Acaba que na divisão dos reinos, quem permanece em Jerusalém é a tribo de Judá. E é por isso que hoje, até hoje, você chama as pessoas que moram em Israel de judeus e não de israelitas, porque são descendentes de Judá. Zebulon habitará a praia dos mares, será porto dos navios, né? Fala que ele vai ter um limite até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, a bênção é que trabalhará bastante. Dan julgará o povo, né? É comparado a víbora, assim como anteriormente aqui também Issacar é comparado a jumento. E essa víbora é uma víbora que morde os cavalos e faz cair os cavaleiros, né? E aqui Jacó faz uma pausa, aparece aqui na bênção de Dan, e fala com Deus e fala: a tua salvação espero, Senhor. No meio das bênçãos e no meio das repreensões, Jacó olha para o Senhor e fala: não existe outro Salvador. Eu imagino que ele está olhando para os filhos e falando: se o futuro do povo de Deus está na mão dessa rapaziada aqui, está enrolado, está difícil. A tua salvação, Deus, é a única coisa que pode conduzir essas pessoas. A tua salvação, o livramento, a salvação que vem do Senhor é a única coisa que pode formar desses homens falhos e imperfeitos aqui um povo que possa ser chamado por povo seu, povo do Senhor. Jacó já disse em 2 dos filhos: o meu nome eu nem quero com vocês, nem quero que vocês participem do conselho meu ou eu participar do conselho de vocês, porque vocês são maus, vocês são perversos. Agora, como que esse povo vai constituir o povo de Deus? É só pela salvação de Deus, é só pela ação de Deus. E quem está falando, Jacó, é um homem que experimentou isso em toda a sua vida. Nós vimos exaustivamente aqui. Jacó faz planos ruins, Jacó é mau, Jacó é perverso, Jacó é enganador, e Deus entra na história de Jacó. E não entra para agredi-lo, para refutá-lo, entra para apontar sim os erros dele, mas para caminhar com ele, para transformá-lo na caminhada. As anunciações continuam. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas o Gade não vai deixar quieto, vai vingar, vai acometer a guerrilha por retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Azer e Naftali recebem anunciações boas, mas são muito concisas, que demonstram até uma certa insignificância. Não há nada neles assim a ser louvado e uma posteridade assim abençoada, notável que viria deles. José é o outro personagem que concentra muito tempo aqui, né? José é um ramo frutífero junto à fonte, fala dos galhos dele, ele sofre, né? Os flecheiros atacam, mas ele permanece firme, ele reage, os seus braços são ativos por quem? Pela mão do poderoso de Jacó. Quem que dá força para ele reagir? O pastor, a pedra de Israel, o próprio Deus, o Deus do teu pai. E Deus te ajudará.
O Todo-Poderoso te abençoará. Com quantas bênçãos aqui ele diz que José será abençoado. Olha, com bênçãos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. E diz que as bênçãos que ele está dando para ele é muito maior do que as bênçãos que os pais deram, né? Olha, é até acima dos montes. E que estas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça de José. José, ele foi distinguido entre os irmãos. José, além de ser lá inicialmente o filho amado, é aquele através de quem Deus abençoa seu povo. Deus trouxe esse povo lá da terra de Canaã, da fome, para a terra do Egito. Deus guardou esse povo, reservou esse povo aqui através da vida de José. José foi muito atacado, mas Deus o abençoou. Não dá para você olhar para a história de José e falar assim, olha, eu vou fazer os planos, os passos da vida de José e eu me tornarei governador, regente, rei, qualquer coisa. Não. Sabe por que não dá para imitar os passos de José e chegar na mesma posição? Porque José não chegou lá por seus passos. Qualquer pessoa pode dar os mesmos passos de José e ter uma vida muito diferente. Deus colocou José lá porque Deus queria abençoar José, porque através de José Deus queria abençoar seu povo. Jacó olha para isso e reconhece o Deus, o Todo-Poderoso, é Ele que te abençoa. Ele te abençoa com todas as bênçãos e que Deus continue te abençoando. E o último filho, Benjamim, é comparado ao lobo que despedaça, presa, um lobo valente, né? E que reparte o despojo à tarde, ou seja, também é alguém a ser valente e temido. E ele termina apontando para os 12 filhos, dizendo que são essas 12 tribos, e é isso que o pai deles falou quando os abençoou, e a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Olhar para esse texto traz para mim muitos desafios. É um texto difícil de pensar, de analisar a mensagem, porque dá vontade de pegar as grandes bênçãos, as bênçãos de Judá e olhar ali palavra por palavra e pensar em como isso aponta de fato para o reinado de Davi, para a organização lá de Jerusalém, como isso aponta de fato para o Jesus Cristo, que é o grande leão da tribo de Judá, o descendente, a raiz de Davi. Como essas bênçãos sobre José serão percebidas na caminhada do povo, sobre a vida dos seus filhos, que são tribos que serão constituídas. E isso não surpreende, porque o nosso desejo sempre é olhar as bênçãos e fugir das maldições, né? Mas eu não vou entrar aqui nos detalhes nem das bênçãos e nem nas maldições, não olharei palavra por palavra, não vamos pensar nos cumprimentos. O que eu quero fazer contigo olhando para esse texto é reconhecer como no momento certo Deus nos abençoa. E Deus nos abençoa não apenas com aquilo que chamamos de bênçãos. Deus nos abençoa não apenas com aquilo que chamamos de alegrias. Deus nos abençoa. Deus abençoa Judá aqui com alegrias. Mas para chegar a esse momento, Judá foi anteriormente confrontado com seu pecado. Deus abençoa José aqui com alegrias. Mas olha, meu querido, dificilmente você conhece alguém com uma vida tão sofrida quanto a de José, com tanta rejeição, com tanto sofrimento, com tanto abandono, com tanta angústia, com tantas noites solitárias na cadeia, desprezado. Deus abençoa, mas a bênção de Deus não pode ser comparada com as coisas que eu e você chamamos de bênção. Nós só chamamos alegrias de bênção. Mas Deus abençoou José naquela caminhada difícil dele. E aquela caminhada foi necessária para chegar aonde chegou. E agora José está sendo abençoado com bênçãos felizes, alegres, que eu e você queremos. Mas ele precisou passar por todas as angústias para hoje ser reconhecido como essa árvore, esse ramo frutífero aí que aguenta as flechadas, que recebe os ataques e é sustentado por Deus.
Enquanto isso, essa história traz também outros irmãos aqui de José, que estão sendo abençoados com a repreensão. Deus está dizendo para eles, através do pai, através da bênção de Jacó aqui: vocês não podem continuar vivendo como viveram até agora. A forma como vocês tocaram a vida de vocês não é a forma pelo qual o seu povo, a sua descendência, deve ser conhecida. Já imaginou se essas repreensões não são dadas? Se Rúben, o primogênito, continua conduzindo essa família com toda a malícia e perversidade que ele demonstrou na vida pessoal, imagine se seus irmãos Simeão e Levi continuam demonstrando toda aquela fúria, aquela audácia, aquela ação maligna de enganar e matar pessoas e assim conduzissem esse povo a um caminho sanguinário. Eles precisam ser repreendidos. E é bênção de Deus repreender. Porque seria muito mais fácil eliminá-los, matá-los, riscá-los. Mas Deus repreende para trazer. Deus repreende porque eles precisam formar o povo de Deus. Deus os quer em seu povo. Deus repreende e termina falando: estas são as tribos de Israel. Eles fazem parte do povo de Israel. A descendência deles fará parte do povo de Israel. Eles são falhos, imperfeitos, precisam ser repreendidos, mas são meu povo. Isso não é nada diferente do que acontece até hoje com o povo de Deus. Deus ama seu povo, Deus caminha com seu povo e por amar seu povo, por caminhar com ele, Deus repreende seu povo. Deus repreende seu povo através da sua palavra, dizendo para nós: parem de fazer isso, parem de andar assim. Deus nos forma, Deus nos molda, nos educa, nos forma, nos educa, nos molda pelos padrões dele, nos fazendo olhar para ele, aprender com ele e deixarmos as práticas da nossa carne, da nossa vontade, as práticas que aprendemos com os valores deste mundo. Deus chama nossa atenção, nos repreende e através disso nos transforma. E todo esse processo é processo de bênção, o processo da repreensão, o processo da transformação e o processo de quando ele também reconhece a transformação em nós e usa as nossas vidas para levar essa bênção dele a outras pessoas. Deus abençoa os seus filhos, porque Deus é gracioso. Se não fosse assim, ele nos eliminaria, ele não nos transformaria. É bênção de Deus. Todos os passos que damos, é graça de Deus, o respirar que temos, porque Deus está conosco nesta caminhada. E nesse processo onde Deus chama a atenção dos seus filhos para transformá-los, eu quero que você pense um pouco na alegria, na bênção que Jacó está desfrutando. Jacó cometeu muitos erros na sua própria vida e cometeu erros também na condução da sua casa, na sua família. Jacó foi um pai omisso, nós vimos várias vezes. Nesses episódios que ele fala de Simeão e Levi, nesses episódios malignos, nós não vemos Jacó repreendendo veementemente seus filhos, chamando a atenção deles e trazendo eles para perto de Deus. Não vemos isso. Vemos Jacó omisso, vemos Jacó apagado. Agora Jacó tem a oportunidade de chamar seus filhos e de corrigi-los, de repreendê-los e de cooperar para a transformação deles. Jacó tem a oportunidade de organizar sua família de forma com que a malícia, a maldade e a violência não imperem, de forma com que isso não seja a marca da família dele. Jacó abençoa sua família, mostrando que o que deve imperar são vidas transformadas. Ele olha para pessoas falhas, sim, mas que Deus já abriu os olhos, já apontou os erros, que Deus suportou. Ele olha para pessoas que venceram, não por sua força, não por sua estratégia. Ele olha para Judá, a quem Deus já confrontou com o seu pecado. Ele olha para José, a quem Deus fortaleceu por graça e abençoou por graça divina, e diz que é por esses padrões que essa família deve andar, por esses padrões que essa família deve ser governada, pelos padrões da graça de Deus.
Que Deus guarde essa família, que Deus abençoe essa família. Ele espera a salvação de Deus sobre a sua família, como vimos ele falando aqui no versículo 18, que o Senhor salve a minha casa, porque não há salvação se não for o Senhor. Ele espera no Senhor. Que bênção! Que bênção poder olhar para a sua vida e saber que você, por mais erros que tenha cometido, agora tem a oportunidade de trazer os seus filhos para a vontade de Deus, de confrontar os erros dele para que eles sejam transformados. E é isso que vemos nosso irmão Jacó fazer aqui, chamar seus filhos, chamar sua casa e ter a bênção de organizar a casa para a sua partida. Apontar para o que deve ser transformado, apontar para o que deve ser reforçado e abençoar observando as características, as necessidades, as particularidades de cada um dos seus filhos. Jacó, depois de abençoar os seus filhos, se programa para a sua morte. E o texto nos diz que ele morre imediatamente. Porque depois dessas bênçãos, ele dá uma ordem dizendo assim: eu me reúno ao meu povo, ou seja, me reúno aos meus pais, sepultai-me com os meus pais. Ele diz sobre aquela caverna que Abraão comprou, né? Abraão comprou de Efron, aqui, ó. Nós vimos também aqui na leitura, né, essa compra, esse momento aqui. Ele comprou aquele campo em posse de sepultura. Ele lembra que lá estavam sepultados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Lá ele sepultou Lia e ele quer ser sepultado naquele campo comprado para isso. E o texto nos diz que quando Jacó acabou de falar isso, essas determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama, morreu e foi reunido ao seu povo. E aqui nós temos o final da trajetória desse nosso irmão Jacó. Alguém falho, alguém muito problemático, alguém cheio de defeitos, assim, mas com muitos defeitos. Mas Deus, desde lá, demonstra que ele se põe no caminho dos defeituosos, dos problemáticos, dos imperfeitos, dos maldosos. Caminha com eles e os transforma. Quanto sofrimento teve a vida de Jacó, mas também quanta alegria. Que alegria poder olhar para sua família e entender que nem que se Deus tivesse realizado todos os seus desejos, a situação seria tão boa como está agora. Deus surpreende porque a graça de Deus surpreende. Ele fez várias estratégias para ter sucesso, para se dar bem. Tudo foi por água abaixo e Deus, por graça, o abençoou. Deus o fez prosperar e Deus o deu uma família numerosa e ele está vendo ali que seu nome continuará, que sua posteridade continuará, porque há uma estrutura de tribos de Israel que formarão o povo de Deus, o povo a quem Deus preservará, continuará. Aquele povo está indo para o Egito, sabendo que virá a escravidão, mas com a promessa da libertação, do retorno até a terra prometida e do estabelecimento do povo de Deus na terra prometida. Os planos de Deus são perfeitos. As promessas de Deus são infalíveis e Jacó reconhece no final da sua vida que o melhor que há é se curvar aos planos de Deus, é reconhecer sua vontade, sua soberania, se curvar a seu poder. Jacó tem a bênção de organizar sua casa, sua família, mesmo no fim da vida. E eu e você temos a bênção de lermos esse texto hoje, no ponto em que estamos da nossa vida. E hoje, nesse ponto, Deus nos chama a prestarmos atenção. Talvez eu e você sejamos um dos filhos maldosos aqui que precisam ser repreendidos. E devemos olhar ao nosso redor e perguntar: Deus está nos repreendendo? Deus está chamando a nossa atenção? Deus está dizendo que os filhos dele não devem andar da forma como eu tenho vivido? Será que hoje é o momento da minha repreensão? Se for, mude, transforme, deixe para lá, deixe para trás as coisas erradas e ande de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que esse seja o caso, que você entenda que Deus chama a sua atenção hoje, certamente você também reconhece a graça de Deus sobre a sua vida.
pelo fato de que ser repreendido por Deus é apresentação, é demonstração da graça dele, mas também porque Deus certamente te deu muitas bênçãos, muitas alegrias, muita satisfação. Seja qual for o caso, talvez você seja hoje o pai que precisa organizar sua casa, que precisa chamar seus filhos, que precisa alertá-los dos erros, que precisa reforçar os acertos, mas que precisa em tudo isso demonstrar o amor, o governo, a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida dos seus filhos. Eu não sei em que fase você está, mas eu tenho certeza que esse texto deve fazer com que a minha vida e a sua vida seja mais parecida com a vida de Deus em nós e menos parecida com essas ações que são repudiadas aqui e que eu e você, infelizmente, manifestamos na nossa vida, as ações da maldade. Que Deus fale com você através desse texto e que Deus trabalhe na transformação da sua vida, na transformação da minha vida através desse texto. Deus abençoe você. Eu sempre falo isso. E hoje que você entenda que mesmo através das lutas, Deus pode estar abençoando você para transformar a sua vida. Que o Senhor, Deus eterno, te abençoe, te guarde e te transforme. Em nome de Jesus. Amém? E se Deus quiser, nós nos veremos aqui no próximo estudo, onde terminaremos então o livro de Gênesis. Até lá, se Deus quiser, um grande abraço.